Adolescência rebelde, rebelde, né? Eu já tenho um temperamento forte, né? Um colérico, às vezes não, acho que na maior parte das vezes controlado pelo espírito hoje, né? Não é mais o homem velho. Já o processo da primeira conversão já aconteceu, graças a Deus, né? Mas assim, eu tive uma adolescência conturbada, eu era rebelde. Ainda que aparentemente não parecesse, eu conseguia disfarçar bem, né? Até ia muito bem na escola e tudo, mas eu conheci um amigo, um grande amigo, né? Ano que vem, 50 anos de amizade. Olha só. Nós nos conhecemos com 8 anos de idade, né? Segundo ano primário, o Aloísio, né? Do Nascimento, e até a mãe dele é viva, eu considero como uma mãe, o Zé Antônio, falecido, né? Eu considero a família Nascimento a responsável pelo meu nascimento para Deus. Olha só. Porque o Aloísio vem de uma família católica praticante. E eu não, venho dessa família, dessa forma, né? Nunca tive problema com a minha mãe, com meu pai, assim, de precisar perdoar meu pai, minha mãe, não. Então, o nosso relacionamento sempre foi, assim, um relacionamento normal, não teve nada. O problema mesmo era a harmonia deles. E acabaram se separando e, obviamente, os filhos sofrem muito com isso. Conheci o Aloísio, 8 anos de idade, criança ainda, mas durante muitos anos estudamos na mesma sala, sempre sentando um do lado do outro, um na frente do outro. Só que aí ele vinha de família católica praticante, eu não. Porém, aquela música antiga que diz, né? Hoje o mundo oferece caminhos demais. E a gente vai para a pré-adolescência, adolescência, a turma da rua, as amizades vão fazendo influência. E aí então a gente começa ali na nossa adolescência começamos a fumar, começamos a beber. E aí fomos aumentando isso, né? A gente bebia e bebia cada vez mais, né? Era muita bebida, muito álcool, muita coisa. Hoje já há mais de 30 anos que eu não coloco uma gota de álcool na boca, né? Graças a Deus. Foi algo que Jesus me pediu, eu ofereci. Mas eu costumo brincar, porque até os 18 eu tomei toda a cota do resto da vida, né? E a nossa alegria era beber, né? Só que aquilo já não bastava, e para piorar a situação, eu durante um tempo trabalhei num bar, né? Que era do meu tio, né? Meu tio querido, hoje vive uma situação de uma luta com câncer, enfim. Mas trabalhei, ajudava ele, meu avô trabalhava lá também, enfim, servia comida, servia bebida, fiquei lá um tempo. Isso também incentiva, né, o ambiente, enfim. E o Aloísio trabalhava numa farmácia. Então o que a gente fazia? Juntava a bebida com comprimido, porque só a bebida já não bastava. Então, para aumentar aquela exaltação, bebida, comprimido, já não bastava mais. E aí os amigos da rua começaram a oferecer os primeiros cigarros de maconha, né? Isso eu estou falando da década de 80, né? As drogas não estavam como hoje, né? Então a maconha era praticamente quase que o auge. O auge de quem... E aí então começamos ali nos primeiros cigarros de maconha. Mas olha, Guto, graças a Deus, Nossa Senhora interveio na nossa vida, porque o caminho que a gente estava indo, a gente pegava moto, andava de moto bêbado, no meio da rua, acelerando, né, na contramão, na frente de ônibus. Então era para a gente ter morrido, mas Deus nos preservou porque tinha projetos, planos para nós. E foi uma intervenção direta de Nossa Senhora. Em que idade que alguma coisa despertou para um outro caminho? Olha, isso foi em 1982, exatamente em fevereiro. Você já tinha o quê, 18? Em 82, 17. 17. Quase 17. Eu faço em abril, eu estava com 16 para 17 anos em 82, nasci em 65. E exatamente em fevereiro de 82, foi um dia em que nós bebemos muito. Era um dia de semana. O Aloísio saiu para o horário de almoço dele. E não voltou mais para a farmácia. E não voltou, né? Porque nós ficamos bebendo. E a mãe dele veio atrás dele, em casa, né? Brava. Ele pegou a moto. Ele estava na sua casa? Estava na minha casa. E a gente ali bebendo, batendo papo e não sei o quê, e não voltou para o trabalho. E aí a mãe dele veio brava e
Ele tinha uma moto na época, mobilete, lembra aquela mobilete? E ele pegou a mobilete, saiu, a mãe dele ainda pegou alguma coisa no chão, um pedaço de pau, tentou jogar nele, que ela estava muito irada, né? E ele voltou para o trabalho, atrasado, né? Nós éramos bons atores, viu? Ele chegou lá chorando, dizendo que meu avô tinha morrido, e por isso que ele não voltou. Imagina, Aloysio, você vai ver essa história, eu estou revelando tudo hoje. A Aloysio hoje mora em Pindamonhangaba com a esposa dele. Somos padrinhos de casamento, dos primeiros filhos, legal, enfim, uma amizade muito sólida, né? E assim, por causa deste dia, o pai do Aloysio proibiu a nossa amizade. Não quero mais você com o Ítalo, porque o Ítalo te leva para o mau caminho, né? Porque eu era de uma família espírita, pais separados. Então, quer dizer, eles, família católica praticante, quem levava para o mau caminho era eu. Mas, na verdade, nós dois íamos juntos. E um pouco antes do Zé Antônio, poucos anos antes dele falecer, ele chegou a pedir perdão para mim, porque o Aloysio, numa conversa dessa de família, revelou tudo, porque eles não sabiam como que a gente aprontava, o que a gente aprontava, e que éramos cúmplices, com peso igual. Isso. E aí então o Zé Antônio me pediu perdão, porque ele achava que eu levava o Aloysio para o mau caminho, mas nós nos levávamos juntos. Olha só, que coisa. E ele proibiu nossa amizade, né? Nós estudávamos à noite, as irmãs do Aloysio também estudavam à noite, e estávamos proibidos, mas nós éramos da mesma sala. E no intervalo das aulas, a gente continuava conversando, só que atrás da escola, porque se as irmãs vissem, inclusive uma delas é minha cunhada hoje, casada com o irmão da minha esposa, elas iam dedar o Aloysio pro pai, o tempo ia fechar na casa dele. A gente conversava escondido, mas numa dessas noites, veja aí a intervenção de Nossa Senhora, o Aloysio veio me falar da mensagem de Fátima, Nossa Senhora de Fátima, que os pais tinham lido o livro, ficaram conhecendo a história de Fátima, e iam começar na casa deles o terço do primeiro sábado do mês, o sábado do desagravo ao Imaculado Coração de Maria. E o Aloysio veio me contar essa história. Nossa Senhora apareceu em Fátima, em 1917, no conjunto das aparições, a promessa de Nossa Senhora, que aquelas pessoas que durante 5 meses se confessassem, rezassem o rosário, rezassem o terço, fizessem 15 minutos de companhia a Nossa Senhora, meditando os mistérios do rosário, participasse da Eucaristia, comungando, ela durante 5 meses, no primeiro sábado do mês, oferecendo em desagravo ao Imaculado Coração dela, ela promete assistir na hora da morte com todas as graças necessárias para a salvação daquela alma. Então veja, quando o Aloysio me conta essa história e me faz um convite, porque iam começar a rezar esse primeiro sábado na casa dele, depois se espalhou na paróquia, ficou muitos anos ali, todo o primeiro sábado do mês. E eu pensei assim, eu costumo chamar essa noite, Guto, a noite do golpe. Quando eu tentei dar o golpe em Nossa Senhora. Eu pensei assim comigo, bom, 5 meses, uma vez por mês, no sábado, para rezar o terço, que eu nem sabia o que era direito. Como é que era esse negócio de terço. Bom, mas se Nossa Senhora apareceu e disse que se fizer isso, ela promete assistir para salvar aquela alma... É um investimento bom para muito retorno, né? E aí eu vou na sua casa, vou rezar o terço, seu pai vai ver a gente rezando junto e vai deixar a gente ser amigo de novo. Ah, tá. E Nossa Senhora alcança a salvação para nós, e quando a gente for velho, a gente vai para a igreja. Um plano completo. Plano. E aí foi assim mesmo que eu combinei com o Aloysio. E fui com a cara de pau, imagina, proibido da amizade, chego lá para rezar um terço. Nossa. E nunca mais deixei. Nunca mais deixei, porque o que aconteceu a partir dali, de fato funcionou. O Zé Antônio deixou a gente ser amigo de novo. Voltamos a nos frequentar, a casa e tudo, a amizade continuou. E naquele mesmo ano, em 82, foi fundado um grupo de jovens da Legião de Maria. E aí que entra a medalha milagrosa, né? Porque a imagem da Legião de Maria é Nossa Senhora das Graças.
Né? E no estandarte, que a gente chama de vexillum, quem é legionário sabe, né? Está lá no centro dele a medalha milagrosa. Exatamente a medalha milagrosa. E dali, então, foi nascendo uma devoção mariana. E Nossa Senhora foi tocando o nosso coração. Só que, assim, ainda durante um tempo, Guto, mesmo na Legião de Maria, sábado, acabava a reunião da Legião de Maria, a gente pegava o ônibus e ia aqui para o começo da Anchieta, onde tem a represa. E a gente passava a noite ali de sábado para domingo bebendo, fumando maconha, mergulhando na represa bêbado. Era uma doideira, né? Nossa, que era como dizem os jovens hoje, uma vida louca, né? Era a vida louca. Só que aos poucos Nossa Senhora começou a tocar meu coração e foi me dando um desejo de oração. Não era muito grande ainda. E aí eu disse assim para Nossa Senhora, eu ia fazer um trato com ela. Ela deve ter pensado, bom, vem outro golpe aí, né? Eu falei, bom, Nossa Senhora, eu vou tentar, numa semana, rezar uma dezena do terço. Né? Aí depois, na outra semana, eu tento rezar 2. Até conseguir o feito heróico, olímpico, de rezar um terço inteiro. Só que assim, estudava à noite, deixava para rezar quando já estava na cama. Então, primeira, segunda, terceira Ave Maria já estava dormindo. Né? E quando a gente ia para os terços em família, com os adultos da Legião de Maria, os jovens, para rezar nas casas, a gente fazia muita bagunça. Levamos muita bronca do Zé Antônio, né? Mas olha, esses terços mal rezados, essas Ave Marias mal rezadas, foram aceitas com muito carinho por Nossa Senhora. Ela é mãe. E ela foi aproveitando com o terço, eu digo que o terço foi a corda que ela foi nos tirando da lama de pecado que a gente estava. Foi nos trazendo para junto dela, nos dando esse desejo de oração. E em meio a isso tudo, isso é 82, 83, eu sentia que ainda faltava alguma coisa. Estava frequentando a Legião de Maria, fui fazer o curso de crisma, fui crismado. Mesmo com família espírita, você não frequentava? Não. Eu me lembro que muitas vezes fui com os meus pais. Quando mais novo? Sim. Ah, tá. No centro espírita, levava aqueles passes e tudo. Sim. Mas quando nós éramos menores. Depois que meus pais se separaram, aí nunca mais fui com eles, enfim. Sim. Mas a minha avó tinha um centro em casa. Na garagem abaixo da casa funcionava toda semana uma sessão espírita. Toda semana. Vivia assim, experiências terríveis, com lutas espirituais, principalmente depois desse passo de conversão. Né? Ah, foi? Foi. E ali por 82, 83, estava caminhando, sentia que faltava algo, estava faltando alguma coisa. E também através de um convite, a cozinheira do padre da nossa paróquia convidou o José Antônio, a Maria José, o Aloísio, para fazer um seminário de vida no Espírito. Ela era do grupo de oração, da renovação carismática, convidou. Eles fizeram o seminário, eu não pude acompanhar todo esse seminário, porque estava no quartel nessa época. Eu servia a Polícia do Exército, 84, 85. E no final do seminário, costumava-se terminar com a experiência de oração, um retiro de final de semana. Sim. Eu não pude ir por causa do quartel. O Aloísio voltou dessa experiência de oração completamente transformado. Olha só. Curado de coisas da história de vida dele. Zé Antônio, Maria José também. E o Aloísio me contava as coisas que aconteciam ali. Eu falei, eu quero conhecer isso. Mas você tem certeza que é a Igreja Católica isso? Sim. Eu tive sede daquilo, tive vontade. Falei, eu quero fazer essa experiência. E aí naquele mesmo ano, Rosana, minha esposa, eles moravam no mesmo quarteirão. E a irmã do Aloísio namorava o irmão da Rosana. Sim. E a Rosana estudava na mesma escola. Então nós nos conhecíamos. E ali então fizemos um seminário mais reduzido, em 84. Até me lembro, muitas vezes eu ia fardado, porque saía do quartel, ia para o seminário. E aquilo era uma novidade. Só que não foi o seminário completo. E naquele ano não tinha mais experiência. Naquela época era uma experiência por ano. Você tinha que aproveitar. Sim. Com uma piscina de Bethesda, né? Sim. Vai agitar as águas, é nessa hora que você tem que ir. Pula. E então em 85, 84, 85 fizemos o nosso seminário completo e a experiência de oração. E aí em maio de 85 fomos batizados no Espírito Santo. Aquilo que eu sentia que faltava ali plenificou.
Foi uma graça, uma bênção aí. A partir daquele momento, a bebida, o cigarro que eu não conseguia, diminuí muito, mas não conseguia deixar. Não conseguia. Né? E a Rosana me acompanhou no seminário como amiga, na experiência de oração. E nós começamos a namorar exatamente 1 mês depois da experiência de oração. Como? Com esse processo de conversão, eu falei, eu não quero mais namorar à toa. A gente ficava com aqueles namoros à toa. Não quero. Não quero cair em pecado. A Rosana já tinha uma vida mais tranquila, né? Mas ela também teve apenas uma experiência decepcionante de namoro. Nós dois começamos, sem saber, os dois, a novena a Nossa Senhora das Graças, da Medalha Milagrosa. Não acredito. No mesmo tempo. E pedindo a mesma graça. Que o próximo namorado e a próxima namorada fosse aquele com quem a gente ia casar. Olha que lindo. Então, Nossa Senhora das Graças que nos uniu. Olha só. Que nós não sabíamos, depois a gente ficou sabendo. Que ela fez a novena, eu também fiz, Sim. e nós não sabíamos. Né? E aí começamos a namorar em 85, né? Já são 37 anos de namoro e 33 de casados. Né? Nossa, a Medalha Milagrosa realmente tem uma presença... Nossa Senhora das Graças. Muito Por isso forte. que eu ouvi Nossa Senhora das Graças ali na capela, né? Sim. Eu disse, olha ali, Nossa Senhora das Graças aqui na capela. Que coisa linda, belíssimo.